Os 5 solas são proposições teológicas que sintetizam os principais pensamentos dos reformadores. Os 5 solas também são os principais pontos de divergência que a teologia reformada tinha com a Igreja Católica. Os católicos acreditavam que a tradição da Igreja, formada pelos documentos, pelas encíclicas papais e pelas bulas, eram autoridade, assim como a Bíblia. Mas os reformadores viram que era perigoso demais dar o poder de definir o que a Igreja é e qual é a sua doutrina aos homens. E com os desmandos da Igreja Católica naquela época, as falsas doutrinas conhecidas todos como o pagamento de indulgências, doutrina essa que significava basicamente a compra do perdão de pecados. Foram esses e outros fatores que provocaram os reformadores a produzirem a sua teologia que ia contra o pensamento da Igreja Católica naquela época. E assim, desenvolver uma eclesiologia baseada na palavra de Deus. Então, com base no pensamento dos reformadores, foi desenvolvido o lema Sola Scriptura. Essa proposição teológica significa basicamente que somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática, como também somente a Escritura é capaz de definir o que a igreja é, qual é a sua missão. Então, os reformadores usaram alguns textos como 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, a Bíblia é inspirada por Deus e a Bíblia também é o recurso deixado por Deus para nos direcionar, para nos corrigir, para nos guiar. Assim, o Sola Escritura continua relevante para nós hoje, porque nós continuamos ouvindo muitas pessoas criando doutrinas da sua própria cabeça, criando definições de igreja da sua própria cabeça. Mas não é a igreja que define o que a igreja é, não é a tradição que define o que a igreja é. Somente a Escritura é capaz de definir o que a igreja é.